Agora, a gente vai traçar um triângulo isósceles ABC, cuja base BC mede 2,5 cm e a altura relativa a essa base 4,2 centímetros. Lembrando que um triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar duas medidas, 2,5 e 4,2. Então eu vou pegar aqui a minha régua e vou criar uma régua auxiliar no papel com as mesmas medidas. Então venho aqui, ó, traço aqui a minha base e vou lá. Vou marcar 3 pontos. Vou marcar o ponto 0, vou marcar o ponto 2,5 e 4,2. Lembrando, eu não vou traçar a medida direto com a régua. Eu vou fazer uma régua auxiliar no papel para eu poder usar o compasso, ok? Já que eu estou com a régua aqui, eu vou traçar uma linha auxiliar sobre a qual eu vou construir a minha base. Uma linha não muito grande e nem muito pesada, tá? Não vou carregar muito o desenho, senão o desenho fica muito carregado, muito poluído e feio, tá? Então vamos lá. Base BC, 2,5. Pego aqui a minha ponta seca, venho no 0, abro até o ponto 2,5 exato e vou transferir essa medida para a minha reta de base. Então eu venho com a minha ponta seca aqui e vou traçar o 2,5. Então essa é a minha base, perfeito? Então criei o ponto B, que é onde está a minha ponta seca, e criei o ponto C, que é onde eu marquei o 2,5. Então aqui agora eu reforço. Então a base tem que ser mais reforçada. Então aqui, ponto B, ponto C. B e C são um segmento de reta que são a base do triângulo isósceles. Mede 2,5 centímetros. Beleza? Muito bem. Bom, o vértice que falta é o vértice A, né? Para ficar o triângulo ABC. Só que como é um triângulo isósceles, a altura ela é equivalente à mediana. Então a altura é a própria mediana. Então para eu achar a mediana, eu tenho que encontrar o ponto médio. Para encontrar o ponto médio, eu traço uma mediatriz. Legal? Então o que é mediatriz? É uma reta que divide um segmento em duas partes iguais, passando pelo seu ponto médio. Então, eu venho aqui, ó, olha que simples. Ponta seca no B, a abertura um pouco maior do que a metade, e eu vou traçar um arco em cima e um outro arco embaixo. Ok? Venho com a ponta seca C com a mesma abertura, intercepto esse arco lá em cima, intercepto esse arco aqui embaixo. Então, encontrei dois pontos de interseção. Vou unir esses dois pontos, eu tracei a minha mediatriz. Não carrego muito no desenho, não faço ela muito forte, tá? E ela foi importante por quê? Porque nela eu encontrei o meu ponto médio. Então esse aqui é o ponto, eu vou chamar de ponto M, é o ponto médio entre B e C. E a minha mediatriz está aqui. Só que ele fala que a altura relativa à base é 4,2. Mas eu não sei que essa linha ela é ortogonal, ou seja, perpendicular à base. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, abrir o meu compasso no 4,2, que é a altura, certo? Venho aqui no ponto M, que é o ponto da metade, ponta seca, e vou interceptar a minha mediatriz ali em cima. Esse ponto que eu achei é o ponto A, ou seja, ele está a 4,2 do ponto médio da base, que também é o ponto ortogonal. Então esse é o meu ponto A. Acabou a questão. Venho aqui no ponto A, ligo no B. Venho aqui no ponto A, ligo no C. E aí eu só vou marcar a congruência. Então, este aqui é congruente com esse aqui. Posso reforçar um pouco a minha altura? Posso. Vem aqui, ó. Ó. No A até o M. É a minha altura.
Então, o segmento AM é a altura relativa à base BC. Qual é o conceito de altura mesmo? É um segmento de reta ortogonal ao lado que vai até o vértice oposto. Ortogonal ou perpendicular. Por ser um triângulo isósceles, a altura é a mesma que a mediana em relação ao lado BC. Então, voltando, o que eu fiz aqui? Desenhei a base BC 2,5 com o compasso, ok? Aí tracei a minha mediatriz para encontrar o ponto médio. Encontrei o ponto médio, tracei a minha mediatriz que está aqui, encontrei o ponto médio que eu chamei de ponto M, ok? Nesse caso, como é um triângulo isósceles, dois lados iguais, a altura é a mesma que a mediana. Então, basta estar perpendicular aqui. Muito bem. E ele fala no enunciado que a altura é 4,2. Se a altura é 4,2, eu abro o meu compasso em 4,2, ponta seca em M, e traço lá em cima com 4,2. Aonde interceptar a minha mediatriz é o ponto A. Aí é só ligar A com B e B com C. Aí eu vou escrever aqui o seguinte, olha, isso faz parte da questão. Deixa eu botar até a lápis. O segmento AM, segmento, é a altura de BC, para o lado BC. Ok? Então, ABC. BC 2,5 e a altura relativa à base 4,2. AM é a altura de BC. Ok? Um triângulo ABC tendo dois lados, 5,5 e 3, e a mediana relativa ao lado maior, 2,5. Então vamos lá. Primeira coisa, quantas medidas eu vou precisar trabalhar? 3, 5,5, 3 e 2,5. Então, traço a minha régua. Lembrando, nunca meço direto com a régua. Eu vou fazer uma régua de papel de apoio, que eu vou criar aqui. Vamos lá. Então, 0 tá aqui. 2,5 tá aqui. 3 e 5,5. Tá? Então, 2,5, 3, 5,5. Vou traçar uma reta auxiliar, uma reta base, sobre a qual eu vou desenhar a base do meu triângulo. Como o lado maior dado é 5,5, então o 5,5 vem em cima dessa base. Pego o meu compasso, ponta seca no 0, abro até 5,5. Tá aqui, ó, 5,5. Abri aqui, venho na minha reta base, ponta seca no ponto dela e traço o lado 5,5, ok? Então agora eu vou reforçar o meu segmento de reta que vai servir de base para esse meu triângulo, que eu posso chamar de BC. Então esse aqui é o ponto B, que é onde eu coloquei a minha ponta seca, o C é onde eu abri com 5,5 e aqui eu vou marcar a medida 5,5 centímetros, ok? Bom, agora ele fala o seguinte, que a mediana relativa ao lado maior mede 2,5. Então, qual é o lado maior? 5,5. A mediana não passa pelo ponto médio? Então, que tal a gente traçar uma mediatriz para a gente achar o ponto médio? Vamos lá? Então, vamos lá. Super simples. Ponta seca em B. Abertura um pouco maior do que a metade. Deixa eu diminuir um pouco. Faço um arco aqui. Faço um arco embaixo, beleza? Venho aqui no C, com a mesma abertura, intercepto esse arco de cima, intercepto o arco de baixo. Criei dois pontos, entre esses dois pontos eu vou traçar uma reta. Essa reta é a mediatriz. Se é mediatriz, onde ela intercepta o segmento BC, eu posso chamar de ponto M, que é o ponto médio. Beleza? Bom, agora ele fala o seguinte, que a mediana relativa ao lado maior mede 2,5. Então, se mede 2,5, não é um segmento que vai medir 2,5 centímetros a partir de M?
que a mediana não sai do ponto médio e M não é o ponto médio? Então, olha só que simples. Mediana mede 2,5. Então eu vou aqui no meu compasso, vou no 2,5, ok? E vou na minha mediana, aliás, no ponto médio, que é o ponto M, e traço um arcão aqui, ó. Então, qualquer ponto entre M e esse arco tem 2,5 centímetros. Isso quer dizer que o meu ponto A, que é o vértice desse triângulo, está em qualquer ponto desse arco que está 2,5 de M, porque é a minha mediana. Agora, que ponto é esse? Ele fala que o outro lado é 3 centímetros. Então, olha só, eu vou pegar aqui, compasso no 0, vou até 3, ó, vou até 3 e vou no C. Vou no C com 3 centímetros. E ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou interceptar o meu arco da mediana. Ou seja, esse ponto que eu criei, ele está a 2,5 de M e está a 3 de C, que é o que ele está falando. Então, é um triângulo ABC, de lados 5,5 e 3, que é esse lado aqui, 3, com a mediana relativa ao lado maior, 2,5. Mediana, ponto médio, até o vértice oposto, 2,5. Agora é só nomear o ponto A e correr para o abraço. Venho aqui, ó, uno A com B, uno A com o C. Está traçado o meu triângulo. Se eu quiser colocar a minha mediana, eu venho aqui, ó. A mediana o que que é? É o segmento que vai do ponto médio de um lado, que é o ponto M, até o vértice oposto. Então essa é a minha mediana. Então, lado AC tem 2,5 centímetros. Então, para recapitular, triângulo ABC, base BC, criei minha base BC, 5,5, beleza? Beleza. Tenho que achar o ponto médio, porque ele fala mediana. Então, ponto médio, traço uma mediatriz entre BC. A mediatriz interceptou BC no ponto médio. Então, achei o ponto médio de BC. Turma, esse ponto não é medido com a régua. A gente não acha com a régua, a gente acha com a mediatriz, tá? Essa mediana sai desse ponto até o vértice oposto e mede 2,5. Então, eu abro o meu compasso e faço um arco medindo 2,5 aqui. Como o outro lado é 3, eu venho aqui no C, a abertura, perdão, aqui não é 2,5, aqui é 3, né? Esse lado AC é 3, 2,5 é a minha mediana, lado AC mede 3. Medi aqui 2,5 da mediana para o A, medi 3 do C para o A. Aonde interceptou 2,5 com 3 é exatamente o ponto que eu quero achar, que é o ponto A. Está traçado o meu triângulo, ok?